Bem, olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao prosseguimento dessa série UFC, Ultrapassando Fortemente a Crise, uma série que a gente criou para apoiar as pessoas na travessia desse momento de tanta dificuldade, nesse momento ímpar das nossas vidas. E também para a gente já trabalhar juntos em você estabelecer seu objetivo, as suas metas e colocar tudo isso no papel para que efetivamente aconteça. Tão logo seja possível, mas desde já você vai trabalhando para que assim que esse momento pandêmico esteja superado, você já tenha os seus planos em ação e execução. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores dessa série, clica aí no link da bio do Instagram, vai lá no Andrei Claus, no canal do YouTube, assiste os vídeos anteriores, tenho certeza que você vai gostar. Para hoje, eu selecionei um bate-papo nosso aqui sobre o silêncio e o feedback. Poderia ser o silêncio e a fala, a lei iniciática do silêncio e a lei da fala, enfim. É sobre esses aspectos que nós vamos bater papo. Olá, Paulo, seja bem-vindo. Juliana, Ana, M. Joy, sejam todos bem-vindos. Nosso bate-papo, então, ele começa exatamente, ele começa no silêncio. Por que no silêncio? Porque é no silêncio que a gente consegue se encontrar. É no silêncio que a gente faz a conexão com o nosso mais profundo eu. É no silêncio que a gente conversa com Deus. É no silêncio que a gente tem a intimidade. E como isso é importante, né? Se você tem um desejo, seja ele qual for, um desejo de melhores relacionamentos, um desejo de uma saúde melhor, um desejo de um emprego melhor, ou de melhorar a sua carreira, ou de abrir o seu negócio, ou de melhorar a sua vida financeira, qualquer que seja o seu desejo, ele começa no silêncio. Ele começa no silêncio dentro de você, que é quando você vai escutar o seu propósito, escutar o seu coração. Por que que eu tenho esse desejo? Por que que eu quero levar esse desejo a se concretizar? Qual é o legado que eu estou deixando? Lembra? Um desejo, ele é acompanhado de um objetivo principal muito claro, definido. Então você define muito claramente qual é o objetivo que você tem, que ponto você quer chegar. Para isso você tem que escutar seu coração. Para isso você tem que entender qual é o propósito, o que vai te mover ao longo dessa caminhada. Porque se o que for te mover forem bajulações, se o que for te mover forem vaidades, se o que for te mover forem coisas fracas, você vai desistir. Você vai ficar pelo caminho. Porque grandes sonhos, grandes ideais, eles são desafios. Quanto tempo eles demoram para se concretizar? A gente não sabe. Pode ser mais depressa, pode ser mais demorado. Mas ele coloca à prova a sua fé. Não tenha dúvida disso. Que todo desejo, muito claro, muito definido e que expressa o teu propósito de vida, ele coloca a tua fé para ser testada. Não tenha dúvida. Em muitos momentos a gente sente vontade de desistir. Em muitos momentos a gente sente o desânimo bater. Em muitos momentos a gente ouve das pessoas assim, não vai dar certo. As pessoas podem até zombar de você, dizer assim, você é um sonhador. E aí vem a importância da lei do silêncio. Aí vem a importância do seu recolhimento dentro de você mesmo.
Para você dizer para você mesmo como isso é importante para mim. Mas mais do que para mim, como ele é importante para a humanidade, como ele é importante para a coletividade, entende? Ele é tão carregado de importância que ele, às vezes, não consegue se materializar tão depressa. Porque ele tem que mover uma série de peças. Uma série de peças tem que ser movimentadas no tabuleiro. Então ele coloca a tua fé em xeque. Por quê? Porque se é um desejo do fundo do teu coração de verdade, se não é uma vaidade, se não é um modismo, se não é uma coisa passageira, você vai vencer. Você vai superar todas essas adversidades, todas essas dificuldades, todos esses obstáculos, com uma fé muito grande no Criador, com uma fé muito grande no teu sonho, no poder de realização do teu sonho, com uma fé muito grande no poder que tem esse teu sonho de ampliar o bem comum para a sociedade, para a coletividade. Às vezes, o teu sonho pode demorar um pouquinho mais, porque ele pode ser uma novidade. Ele pode ser uma coisa nova. Ele pode ser uma ideia nova que você teve, um insight, uma sacada. Alguma coisa nova que a sociedade não está acostumada. Como a sociedade não está acostumada, pode ser que ela olhe para isso e fale assim, caramba, se questione, né? Nossa, que coisa boa. Será que é verdade? E aí vem aquele grande teste, vamos testar. Mais do que isso, vem aquele grande teste do universo. Vamos ver se isso aqui realmente é um propósito do coração. Vamos ver se isso aqui realmente, nisso aqui, no bojo disso aqui tem perseverança. Porque, gente, cair e levantar, resiliência, faz parte da vida. E quando você tem um propósito nobre, isso cresce de importância. Diz Napoleão Hill, né, o grande mentor dos homens mais poderosos dos Estados Unidos, diz Napoleão Hill em seus escritos que a cada derrota temporária, as derrotas são temporárias, mas cada derrota temporária carrega na sua substância o equivalente do sucesso, o equivalente de que vai dar certo. Mas percebe quanta resiliência você tem que ter para perseguir esse equivalente de sucesso. Porque não é fácil, na condição humana, não é fácil a gente olhar para um sonho que a gente acalenta há tanto tempo, às vezes há anos, e ver que ele é colocado à prova dia a dia, e ver que ele é tão bom, e que às vezes ele demora para acontecer. É a sua fé sendo testada. Mas eu posso dizer para você que a lei do silêncio, ela está te pedindo para você cada vez mais, além de se manter no seu foco, além de se manter no seu caminho, está pedindo para você se conectar cada vez mais com Deus, cada vez mais com o seu eu interior, se olhando no espelho, se agradecendo porque às vezes aquilo que não deu certo é porque realmente não era bom e não era para dar certo. É uma derrota temporária, porque a porta muito melhor Deus está por abrir. Isso é um fato. Acompanhe os grandes homens da humanidade, acompanhe os grandes inventores, acompanhe as pessoas que fizeram acontecer. Acompanhe as pessoas que mudaram a sua vida, mudaram as suas vidas e mudaram as vidas da sociedade. Eles não tiveram vida fácil. Todos eles venceram grandes obstáculos, grandes desafios. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes para chegar à lâmpada incandescente. Se ele tivesse desistido pelo caminho, né? É a fé colocada a toda a prova. As portas que não são as corretas, elas vão se fechando, sim, para que as portas verdadeiras se abram. Às vezes não é uma só. Às vezes, ao invés de uma porta, vão se abrir 4.
mas 4 que vão abraçando todo o seu grande objetivo, todo o seu grande sonho. Às vezes o seu sonho pode estar sendo particionado em pedaços menores e as portas vão se abrindo de modo a abraçar tudo. E você prossegue com a sua fé, com a sua resiliência, até que daqui a pouco, quando você se dá conta, você abre o seu olho e fala: deu certo, o momento chegou. Ou até você fala: o momento já até passou, já está acontecendo. E é assim que tem que ser. No seu recolhimento interior, outro poder muito grande do silêncio é você exatamente criar na sua mente a imagem mental da vitória, a imagem mental do sucesso, a imagem de você conquistando aquilo que você deseja. E às vezes não é uma vez só, não. Você faz a sua tela hoje, faz amanhã, faz depois de amanhã, faz 2 vezes ao dia, faz as suas orações, joga toda a tua energia, toda a tua crença positiva naquilo ali. Às vezes a gente esmorece, mas sempre entra alguém, sempre chega alguém para dar a mão pra gente. O universo está cheio de anjos do bem. Nós não podemos achar que no planeta Terra nós temos só as mazelas que a gente vem enfrentando da sociedade. Nós temos pessoas de bem, claro. Claro que temos. Nós aqui reunidos somos pessoas de bem, buscando o nosso melhor a cada dia. Então a gente tem que pensar dessa forma, criar nossa tela mental dessa forma, e aí entra o equilíbrio entre a lei do silêncio e a fala, que é quando eu preciso de outras pessoas. Então, quando eu estou na fase do projeto, quando eu estou na fase da minha tela mental, quando eu estou na fase de construir tudo aquilo que eu tô querendo materializar, às vezes eu preciso realmente me manter em silêncio. Se fosse falar do ponto de vista material, seria um silêncio para ninguém copiar a minha ideia, né? Ou seria um silêncio para que as pessoas não pensem que eu sou um maluco? Ou, o mais importante, para que você não gaste a energia antes da hora. Para que você não consuma a energia necessária para a materialização antes do tempo. Você precisa ir. Quem faz acontecer é o subconsciente. O subconsciente que faz essa ligação direta, essa verticalidade direta com Deus. O subconsciente é quem promove junto com Deus a materialização daquilo que você deseja. Então, se você ficar antecipando e falando antes, pode ser que você queime as etapas, pode ser que você gaste energia antes da hora. Tem um princípio que Sun Tzu já pregava e que nas escolas militares todas ensinam muito, que se chama economia de meios. A economia de meios é você, exatamente isso, segurar em algumas frentes essa sua energia para que você possa depois reuni-las na frente mais importante. Então você economiza um pouquinho da sua energia em algumas frentes. E não fala desnecessariamente dos seus projetos e dos seus sonhos. E fica no silêncio. No teu silêncio mental. Mas é o teu silêncio mental que na verdade é um diálogo com você mesmo e um diálogo com Deus. Para que tudo isso possa se materializar. E aí, você depois pega essa tua energia e joga toda naquela frente principal. Aquela que está se mostrando mais vantajosa. Aí ali sim. Aí ali nós vamos para o oposto da lei do silêncio, que é quando você vai se reunir a pessoas de bem, exatamente para fazer o teu projeto acontecer. Você precisa dialogar, você precisa conversar. Sim, você precisa que as pessoas entendam o que você pensa, qual é o teu sonho, para que elas deem a mão para você. E mais do que isso, é muito importante, e a nossa sociedade peca muito nisso, é muito importante a gente saber conversar, a gente saber dar e receber feedback. Dar feedback, mais do que comunicação, é sinal de respeito. Lembra disso, sabe? Se você dá as mãos para uma pessoa, você oferece ajuda ou pede ajuda, enfim, vocês dão as mãos e resolvem caminhar por uma trilha, seja a trilha da saúde, das finanças, dos relacionamentos,
do emprego, da nova empresa, do empreendedorismo, qual for a trilha que você está seguindo. Lembra que se você estabeleceu esse compromisso com a pessoa, você tem que dar e receber feedback. E tem que saber fazer isso de uma maneira atenciosa, de uma maneira respeitosa. Sabe quantas pessoas, às vezes, ao longo de uma caminhada, perdem as parcerias ou se perdem exatamente por não dar e receber feedback? Sabe? Se você se comprometeu com uma pessoa a se reunir com alguém e dar o feedback no dia de hoje ou no dia de amanhã, cumpra o seu compromisso, faça isso. Dê o feedback, não deixe o parceiro, a parceira ou a pessoa com quem você estabeleceu esse compromisso esperando. Isso é uma questão de respeito, não só à pessoa humana, isso é uma questão de respeito aos projetos. Isso é uma questão de respeito à energia que você está emanando junto com a pessoa, sabe? Se você não tem a resposta que ela está esperando, dê o feedback do mesmo jeito. Diga, hoje eu fiquei de te dar uma resposta. Não consegui obter essa resposta ainda, mas eu não me esqueci de você. Amanhã eu busco te dar o feedback. Aí quando chegar amanhã, de novo, isso não é vergonha, gente. Vergonha é a gente desrespeitar as parcerias, os compromissos, os acordos, o nosso objetivo principal definido. Amanhã você procura de novo e diz, não tive a resposta por hoje. E às vezes não é culpa sua. E mais do que isso, dependendo da grandeza desse objetivo, dependendo do volume de pessoas envolvidas, dependendo da quantidade de peças que tem que ser movidas nesse grande tabuleiro da criação, muitas vezes a outra pessoa mesmo sabe, vai te compreender, vai dizer eu compreendo. Eu sei que há muita coisa em jogo. Eu sei que muitas peças precisam ser movidas. E como está dizendo Paulo, é simples assim. Porque é simples assim. E tem que ser simples assim. Porque nesse momento, além de estar respeitando a outra pessoa, eu estou respeitando o meu projeto. Além de respeitar a energia da outra pessoa, o seu tempo, a sua vida, etc., eu estou respeitando também a minha energia. Eu estou respeitando também a energia que eu direciono para os meus projetos. Na verdade, eu estou alimentando o meu projeto. Porque o que acontece? Se eu começo a não dar feedback, é igual a comidinha que eu paro de dar para que ele se alimente. Ele para de ser alimentado, ele enfraquece. E aí ele vai enfraquecendo. Até que chega uma hora que ele desaparece. E você quer que o seu objetivo principal definido desapareça? Você quer que o seu sonho desapareça? Não. E se você pediu alguém para caminhar com você, se você encontrou alguém para caminhar com você, honre a presença dessa pessoa, honre a energia dessa pessoa, honre a sua energia, honre o seu compromisso. Como é importante, percebam, nós estamos conversando da importância da lei do silêncio, para que você crie, para que você não gaste energia antes da hora, para que você economize os meios nos momentos menos importantes e os direcione para aqueles momentos mais importantes. E ao mesmo tempo estamos falando da lei da fala, da lei da sabedoria, de saber falar com amor, com atenção e de dar o feedback que a pessoa espera. Gente, é impressionante. Eu não sei quantos de vocês lidam com o ambiente corporativo, né? Com o ambiente empresarial, mas é impressionante. Impressiona a quantidade de pessoas que não dão feedback, que não conseguem dar um retorno básico, dizendo assim, bom dia, boa tarde, boa noite. É básico. É básico. Você dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que eu estava fiquei de te dar uma resposta hoje, mas eu não tenho essa resposta hoje. Mas eu não me esqueci de você. Eu não esqueci do nosso compromisso. Eu não esqueci da energia que a gente selou juntos. Então eu vou te dar um retorno. Eu vou te responder. Eu vou te dar o feedback.
sobre a reunião que eu participei. E principalmente com a coragem de dizer, de ser franco, leal, sincero e de dizer o não que aconteceu naquela reunião. Normal? Você não quer o não, mas o não existe. E se ele existiu, se ele aconteceu, seja leal, seja sincero, seja honesto. Não, disseram não. Ok. É a derrota temporária. Só que para cada derrota temporária nós temos o equivalente das portas que se abrem, das portas que você mesmo abre para você, para tua parceria, para tua caminhada. Percebe que se você é uma pessoa que por você mesmo você não dá feedback, o que o universo começa a interpretar do teu sonho? Ele começa a interpretar que não é tão importante, porque você nem dá retorno. Então, o que começa a acontecer? As parcerias começam a minguar. As pessoas começam a desaparecer, claro. Porque as pessoas têm necessidade de pertencer. As pessoas têm necessidade do pertencimento, têm a necessidade de serem valorizadas. O ser humano é um ser gregário por natureza, que precisa do convívio, precisa do sorriso, precisa da convivência, precisa da palavra com compromisso. A gente precisa honrar os compromissos que a gente coloca nas nossas palavras. Então, se você começa a não honrar, a não dar o feedback, o que acontece? Aquela relação começa a enfraquecer, as pessoas começam a desaparecer, elas mesmas começam a dizer assim, não, por que eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite para ele ou para ela e dizer, dar a posição se ele não responde? Sabe? Deixa eu ver aqui que tem alguns comentários. Tem alguns comentários aqui. Infelizmente, falta de amor pelo próximo. É isso mesmo. Boa noite a todos que entraram, que eu não dei boa noite. Entrou bastante gente, boa noite. Sejam bem-vindos, tá? O Paulo colocou, usar seu tempo de vida para desejar bom dia, boa tarde ou boa noite. É pequena, grande manifestação. Porque o tempo usado para isso não volta e é o respeito ao irmão. Basicamente é isso, né, Paulo? É o respeito. O feedback na área da saúde mental é fundamental para o nosso paciente, diz a Amy Joy. É isso aí. Porque a pessoa permitiu se confidenciar a você. É exatamente isso. Toda comunicação e quando a gente está colocando um sonho, quando a gente está colocando um objetivo nosso, um sonho nosso, em processo, em curso de materialização, o que está acontecendo é isso. A Amy Joy colocou a questão da permissão, daquele acordo que duas pessoas fizeram entre si. E o acordo e a permissão que você estabelece com você mesmo. E na verdade, quando você estabelece um acordo com você mesmo, você está estabelecendo um acordo com Deus. Porque é Deus quem habita no seu coração. A Trindade é quem habita no teu coração. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo que movem a tua vida. Quando você honra um compromisso, ou você assume um compromisso e não honra esse compromisso, você está enfraquecendo você mesmo, você está enfraquecendo a tua mente. Você está enfraquecendo o teu poder mental de tomar decisões. Você está enfraquecendo o teu poder mental de estabelecer parcerias, alianças. Você está enfraquecendo o teu poder mental de fazer o teu sonho se materializar. É por isso que essas duas leis caminham paralelamente e as duas são de grande importância. Não existe uma mais importante do que a outra. A gente não pode dizer que a lei do silêncio é mais importante do que a lei da fala ou do feedback, não. As duas são importantes, as duas têm o seu momento e não são momentos estanques. Sabe? Às vezes ao longo do processo, a gente falou da lei do silêncio quando você está mentalizando, quando você está esboçando o teu planejamento, o teu sonho, mas muitas vezes ao longo do processo você precisa novamente entrar no teu silêncio, se recolher, meditar, fazer a sua meditação diária, se recolher novamente e conversar com Deus mais uma vez, aliás todos os dias, toda hora, e trazer para o teu foco, trazer para o teu presente, para o teu estado presente, sempre qual é o teu sonho, sempre qual é o teu foco principal.
Qual é esse objetivo principal de vida que você definiu? Qual é esse propósito que move a tua vida? E aí você vai realimentando e vai se alimentando novamente, e vai dialogando com Deus, e vai conversando e apresentando o teu propósito, apresentando a tua energia, reforçando aquele comando mental. Ao mesmo tempo, você tem a tua equipe, você tem as parcerias, você tem as alianças, você tem o mastermind, você tem, enfim, você tem as parcerias estratégicas que você alinhou para a tua caminhada. Não deixe de dar o feedback para esses parceiros. Não deixe de receber o feedback desses parceiros e dar de novo o feedback a eles. E ser grato, expressar sua gratidão. Agradecer sempre. As palavrinhas mágicas são sempre muito importantes. Né? Por favor, muito obrigado. Sempre, sempre. Recebeu um feedback, agradeça. Deu o feedback, agradeça. Agradeça a você mesmo, agradeça por ter honrado o seu compromisso com você mesmo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais humano você se torna, mais humano você é. Como diz o Paulo, e é verdade, exatamente isso. Fazer o bem, gente. Fazer o bem. É sempre isso. Olá, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. É sempre isso, gente. É sempre fazer o bem. E perceba que isso que nós estamos conversando, de você entrar em silêncio, se recolher em silêncio para meditar, para pensar na tua vida, para estabelecer os teus propósitos, colocar isso tudo no papel, porque tem que colocar no papel. Escrever. Escrever você dá comandos para os nervos aferentes e eferentes. Você dá comando que sobe para o cérebro, que desce do cérebro. Então dê os comandos, escreva, coloque no papel os teus sonhos. Coloque no papel as suas metas que vão levar a esses sonhos. Coloque, escreva lá o que você vai dar em troca. Tudo na vida pede uma troca. Tudo na vida pede troca. O que você vai dar em troca? É o teu conhecimento irrestrito? É o teu amor irrestrito? Sabe? É o teu tempo irrestrito? Não sei. É você quem define. Mas você tem que estabelecer, tem que escrever no papel o que você vai dar em troca. E aí você se dispõe a pensar nisso todos os dias. Todos os dias. Alimentando isso todos os dias. Qual é o teu propósito? O que você vai dar em troca? E qual é o prazo que você coloca para essa realização? Coloca um prazo. Por exemplo, até 30 de setembro. Até 30 de setembro eu colocarei esse meu plano em execução, ok? Repita isso para você todos os dias, dê esse comando mental para o teu subconsciente todos os dias. Eu estou dando aqui um exemplo, tá? E coloque isso como um comando para o teu subconsciente todo dia. Alimente a sua tela mental todo dia. E quando bater a fraqueza, alimente ainda mais a sua tela mental. Quando bater a derrota temporária, volte para o teu silêncio. Ao invés de esbravejar para o mundo a sua revolta, volte para o teu silêncio. Volte, se recolha novamente. Chame Deus para uma conversa com você. E diga para Ele, eu confio, eu tenho fé. De que essa porta se fechou, essa derrota é temporária. Essa porta se fechou porque não era a melhor porta. Porque não era o melhor caminho. Mas o equivalente do sucesso está ali. Tem mais portas. O Deus é o Deus das infinitas possibilidades. Nos diz a física quântica que nós temos à nossa disposição um oceano infinito de possibilidades. Não desanime. Não se entregue. A caminhada às vezes é árdua. Às vezes demora mais do que você imagina. Às vezes demora mais do que você gostaria que demorasse. Mas persista. E no final do arco-íris o pote de ouro vai estar lá. E quando você encontrar o pote de ouro, lembra do compromisso que você fez no teu silêncio. E agora vai ser a hora de verbalizar e dizer, está aqui a minha entrega, está aqui o que eu prometi em troca. E agora eu vou cumprir com vocês. E como diz a Samira, eu confio. Sim, confie sempre, a todo instante, principalmente nas horas mais difíceis. Porque, gente, confiar quando está tudo bem é fácil. Confiar quando está tudo bem é muito fácil, né? Tá tudo bem, a gente está rindo, a gente está se divertindo,
tá tudo dando certo, aí é fácil confiar. Mas a nossa confiança, a nossa fé, ela é colocada à prova na hora da dificuldade. É na hora em que a gente se vê diante do quase que do impossível. Sabe aquela hora que a gente pensa assim, caramba, tá parecendo impossível. É nessa hora. Essa é a hora de você jogar toda a tua fé, de fazer o recolhimento interior, de entrar no teu silêncio e despejar toda a tua fé. E dizer, agora é que eu vou, com mais fé ainda. Porque eu sei que meu propósito é nobre. Eu sei que meu coração tem um propósito do bem comum. Meu propósito é nobre. Meu propósito visa a coletividade, visa ao bem comum, visa ao bem maior, visa a sociedade, a projetos sociais, a projetos culturais. Então nessa hora do difícil, nessa hora que está parecendo impossível, é a hora que você vai ao Deus para quem nada é impossível. Ao Deus que mora no teu coração, ao Deus que criou esse mundo, ao Deus que criou cada um de nós para ser feliz. Às vezes os caminhos, claro, são diferentes. Um demora mais, outro vai mais depressa, mas todos os caminhos levam à vitória. Algumas portas se fecham e todos os caminhos em que você coloca a fé, em que você coloca o propósito nobre do teu coração, em que você coloca a energia pura do teu coração, esse caminho vai dar certo. Não esmoreça, não desanime, alimente a sua fé, dê a mão aos amigos que estão à sua volta, a família que está à sua volta. Honre os seus compromissos, entre em silêncio, converse com quem precisa conversar, dê e receba os feedbacks que precisar dar e receber. Estabeleça o seu compromisso único com você mesmo. Força sempre, como diz a Eliane. Muita força, muita fé, muita vontade, muita determinação e persistência. Não desanime. O impossível, ele só é impossível na luz daquele paradigma que a gente está olhando. É o ângulo que a gente está olhando, está mostrando ser impossível. Adota então outra posição. Busca outro ângulo de olhar então aquele tema. Busca nova parceria, busca um novo caminho estratégico. Muda a direção de olhar. E aí o impossível vai se tornar possível. Porque para Deus é sempre possível. Gratidão pela sua presença. Gratidão por ter vocês aqui comigo, aprendermos juntos. Voltamos a nos encontrar na quarta-feira às 19h07 aqui no UFC. Amanhã convido vocês a estarem com a Amy Joy no Mergulho em Si, às 19h09, complementando de uma maneira muito amorosa tudo isso que a gente conversa aqui. A todos, a minha gratidão, meu muito obrigado, uma noite abençoada. Fiquem com Deus. Tchau.